E houve até uma notícia aí de que a demora nessa troca dificultava as próprias investigações por parte do Ministério Público Federal a respeito do caso de Manaus e, obviamente, junto com essa notícia, todas as suspeitas de que a demora pudesse estar sendo proposital, embora eu até acredite que possa ter havido aí os dois ingredientes, a incompetência do governo, já tradicional, principalmente nesses momentos, junto com alguma extensão proposital aí para atrapalhar as investigações. É possível, né? Só isso que eu estou dizendo, porque o Queiroga, ele é dono lá de 2 clínicas e aí você tem uma cláusula lá que impede quem é sócio de uma empresa de assumir o cargo de ministro da Saúde, então ele precisava cuidar dessas burocracias. Ao mesmo tempo ele estava querendo preservar a chefia ali na Sociedade Brasileira de Cardiologia, já preocupado com uma eventual demissão por motivos políticos, nem sequer tomou posse, já está preocupado. Obviamente deveria estar. É realmente curioso que ele tenha aceitado esse cargo, né? Já é o 4º ministro da Saúde, e durante essa pandemia, contra a qual Jair Bolsonaro nada fez, muito assim pelo contrário, né? Colocou obstáculos, como eu vinha explicando. O pessoal do Centrão está insatisfeito, e isso tem vazado muito na imprensa, as opiniões, às vezes em off, às vezes até não, de políticos do Centrão em relação à nomeação do Marcelo Queiroga, porque eles tinham outros indicados, a própria Ludmila Rajar teria sido indicada ali pelo Centrão, com o apoio do Arthur Lira no Twitter, inclusive, mas talvez até como uma estratégia de boi de piranha, no sentido de que eles achavam que as opiniões dela contra a cloroquina, por exemplo, a favor do distanciamento social, não renderiam um acordo final com o Jair Bolsonaro, e ele acabaria apelando a um nome mais ainda próximo do pessoal do Centrão. Mas não foi isso que aconteceu. Ele escolheu o Queiroga, e os parlamentares do Centrão, que já querem abocanhar o Ministério da Saúde há muito tempo, ficaram ali constrangidos nesse momento próximo, a gente espera que seja próximo, porque isso já está para ser pautado há tanto tempo, das reformas administrativa e tributária tramitarem no Congresso Nacional. Eles queriam esse aceno, queriam esse afago no velho toma lá da cá. E o Jair Bolsonaro preferiu seguir a indicação do filho dele, Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem 1001 motivos, né, de gabinetes passados para confiar só no filho, não confiar em ninguém mais. E aí o Flávio Bolsonaro, que tem toda essa influência sobre o governo, mesmo sendo denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, conseguiu emplacar o Queiroga. Agora vamos ver o que o Queiroga vai ser capaz de fazer, depois que o Pazuello, inclusive, tentou limpar a sua barra, dizendo que deixou aí bem encaminhadas as propostas fechadas, né, acertadas de vacinação, de envio de doses de vacina por parte das farmacêuticas, e isso que, repito, o governo federal fez com muito atraso, e é um atraso que não pode ser esquecido, porque ele custou milhares de vidas. 8 meses. Eles acham, porque eles fazem tudo com cálculo político eleitoral, que o povo brasileiro vai esquecer, e eles apostam nessa suposta estupidez de uma parcela da população que vai esquecer, porque a partir do momento que tiver vacina lá na frente e que começar uma retomada econômica, os 300 mil mortos, que poderão virar até 500 mil até a vacinação se acelerar, eles serão esquecidos. Mas a gente vai estar aqui para lembrar. Lembrar que o presidente em um dia, 2, 3, ficou rebatendo todo mundo que falava para ele fazer o certo, o que o mundo civilizado estava fazendo. Fez isso durante mais de 365 dias, continua fazendo. Mesmo com o governo tomando medidas ali contrárias, de certa forma, agora ao discurso negacionista, ele mantém esse tipo de discurso e ainda se diz, como se disse ontem, alguém que ainda não foi convencido do contrário. Olha só essa posição do presidente da República de princesa no Palácio de Cristal. Venham, me convençam. E aí a gente sabe que tem todos aqueles puxa-sacos, não só do Centrão, não só dos militares, mas também supostos liberais, aí que posam de liberais. Precisam ler o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, que não escreveu só A Riqueza das Nações. Não é só, o liberalismo econômico não é só raciocínio matemático. Ele foi autor de um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Então tem muita gente que defende um liberalismo esquemático, assim, de cálculo. Não, veja bem, que reduzir o tamanho do Estado é melhor para a economia por causa disso, e não exercita diariamente a moralidade pública. Então precisa ver lá o que o pai do liberalismo econômico escreveu em relação aos sentimentos morais. A moralidade pública é fundamental.
para que o Estado seja eficiente. E essa que é a palavra que o povo espera do Estado brasileiro e de eventuais, claro, resultados da própria desestatização, como abertura de mercado, com toda uma concorrência, como aconteceu no caso dos telefones. Telebrás lá sofreu esse processo no governo do FHC e depois a população pobre, moradora das favelas inclusive, estava lá com os seus celulares, que permitem a essas pessoas terem uma qualidade de vida melhor, falar com seus familiares, com seus empregadores, resolver problemas cotidianos. Isso aconteceu e pode acontecer também, gerar mais eficiência. Mas esse governo aí que posou de liberal, ele não entrega muito esse tipo de proposta. Então o Queiroga vai assumir agora esse comando e em alguns aspectos vai retomar aquilo que o Luiz Henrique Mandetta fez lá atrás, mas que o Jair Bolsonaro não queria fazer, né? E ficou com ciúminho do Mandetta, que ganhou protagonismo, que podia se tornar um rival eleitoral, ainda pode vir a ser, né? E com uma argumentação sólida a respeito da pandemia. Tem que ver os outros aspectos, claro, mas de quem defendeu desde o começo que houvesse os cuidados sanitários, enquanto o presidente estava desdenhando. O resultado está aí em números, em dramas, nos hospitais que esse governo, os seus membros, não visitam. Jair Bolsonaro deveria ir, inclusive com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, visitar os hospitais para ver a realidade, em vez de ficar lá encastelado com a sua claque em Brasília.